Psicologia em Conversa, uma rubrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer. 10h32, sejam bem-vindos à nossa rubrica Psicologia em Conversa. Hoje mais uma com a presença do o psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. E o tema de hoje, um tema de veras importante, vamos abordar aqui a ansiedade. Isto porque todos nós criamos, em qualquer, às vezes, a circunstância, a ansiedade. Há uma ansiedade para viajar, uma ansiedade para ir a uma festa. Hoje, por qualquer motivo, a ansiedade anda um bocadinho aqui sempre quase de lado a lado com o ser humano. Antes disso, doutor, só queria dizer que estão disponíveis os nossos contactos, o 255-539-098, se quiser colocar alguma questão ao nosso doutor Ricardo Ribeiro Silva, ou então via e-mail também, psicologiaemconversa@gmail.com. Doutor, muito bom dia. Afinal de contas, o que é a ansiedade? Bom dia, Raul. Eu acho que o Raul fazia uma boa introdução, ou seja, a ansiedade está presente em todos os seres humanos, não há ninguém que não sinta ansiedade. Agora, há uns que sentem a ansiedade de uma forma que nos traz aqui alguma preocupação clínica e há outros que acabam por conseguir controlar os sintomas da ansiedade e que acabam por não trazer aqui nenhum tipo de preocupação. Mas certo, era importante responder a essa questão, não é, Raul? Então o que é importante percebermos? É que a ansiedade é um termo geral que é usado para diferentes distúrbios que causam nervosismo, que causam medo, apreensão, preocupação, entre outros sintomas. A ansiedade é uma reação que todas as pessoas experimentam diante de algumas situações no nosso dia-a-dia, tal como estávamos a falar agora. Posso dar aqui alguns exemplos, como por exemplo falar em público, algumas datas importantes, por exemplo, que acabam por trazer muito mais ansiedade, ou momentos importantes que vamos ter, não é? Podemos dar o exemplo, por exemplo, de uma avaliação, por exemplo, no caso dos alunos, um teste que vão ter, agora com os exames nacionais, por exemplo, esta questão destas reações à ansiedade é normal que aumentem. Claro que agora temos esta coisa positiva nos exames para muitos alunos, positiva para alguns, que acaba por não influenciar na nota, traz menos ansiedade, não é? Mas todo este aparato acaba por trazer aqui reações de ansiedade e de stress muito elevadas. Por exemplo, uma entrevista de emprego, exames de saúde. Doutor, creio que temos, como dissemos, estava disponível o telefone. Sim. Creio que temos alguém. Já voltávamos então. Sim. De novo. Sim, muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Tenho o prazer de falar com a senhora Ana Rosa Trabanca. Dona Ana Rosa Trabanca. E gostaria de colocar alguma questão ao Dr. Ricardo, certamente, sobre sim. Problemas da ansiedade. Faça o favor. Olhe, estou sim? Sim. Está a ouvir, estamos a ouvir. Olhe, eu tenho muitos problemas da ansiedade porque eu tenho graves problemas em casa e às vezes tenho assim distúrbios de me apetecer, às vezes, arrumar com a minha vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta: como é que eu hei de resolver este problema? Se precisarei de ser vista por um psicólogo, um pedopsiquiatra, qualquer coisa. Doutor. Sim, eu antes de mais quero agradecer esta intervenção e eu acho que realmente foi mesmo muito importante. Até porque, como é que nós vamos chamar este comportamento? Isto chama-se ideação suicida, ou seja, é quando a pessoa acaba por ter estes pensamentos suicidas de pôr termo à própria vida, não é? E que muitas vezes estão relacionados com esta questão da ansiedade, com esta questão de depressão, que são muito associados, e depois eu posso explicar um bocadinho isso, não é? Porque nós temos a imagem de que a ansiedade e a depressão são coisas diferentes e não é que não sejam, mas a questão é que muitas vezes estão ligadas entre elas, não é? Ou seja, acaba por trazer estes quadros em que provavelmente aqui já se pode passar a algo um bocadinho mais preocupante a nível clínico e que o que é importante você fazer neste momento é procurar já ajuda. Neste momento o ideal era uma consulta em psiquiatria, depois aí também o médico já iria reencaminhar possivelmente para a psicologia, caso até nem houvesse esse reencaminhamento eu aconselharia-o na mesma, não é? Porque quando começam a ver já este tipo de pensamentos de uma forma muito contínua, já estamos a falar de um quadro aqui um bocadinho mais grave, não é? Que pode estar a ser... Não durmo de noite, não consigo dormir, pesadelos muito ruins e
também tenho um trauma que ainda não consegui suportar um luto de me ter perdido um irmão. Ok. E isso também mexe muito comigo. E onde está a questão que eu todos os dias lhe peço para ele me levar para a beira dele. Claro. E às vezes tenho distúrbios mesmo de arrumar com a minha vida. Claro. E estes sintomas foram surgindo após este luto, é isso? Após esta morte, é isso? Sim, sim. Ok, pronto, podemos estar a falar aqui de uma situação de luto complicado, ok? De uma coisa já... o que queremos dizer à senhora é que há solução para tudo. Há solução. Agora, a solução não é não procurar ajuda, não é? Mas muito pelo contrário, ou seja, é procurar mais urgentemente ajuda. Exato. E aí podem-se resolver as coisas. Mas já foi importante este passo, até o facto de a senhora participar aqui diretamente connosco. É sinal de que já é um sinal de que há esse querer, exatamente. E que é muito importante. É mesmo isso, é procurar já uma consulta, isto até pode ser com um médico de família e depois ser reencaminhado, mas haver uma consulta de psiquiatria e depois aí o médico já vai reencaminhar para os profissionais indicados. Obrigado. Doutor, muito obrigada. Obrigado pela sua participação e desejamos da maior felicidade. Exatamente. Acredite sempre em si, está bem? Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Doutor, íamos falando precisamente com alguns exemplos de provocarmos a ansiedade. Por isso pode continuar. Claro que estas intervenções são sempre importantes, é por isso que hoje nós deixamos sempre aqui o nosso contacto e isto acaba por nos trazer aqui, de certa forma, molando-nos um bocadinho também a nossa conversa, não é, Raul? E isto é quando nós vimos que há sintomas, não é, que podem ou não, neste caso, ser de um quadro de ansiedade, não é, mas que afetam tanto a nossa vida que deixamos até muitas vezes de querer vivê-la, não é? Eu até pedia, até por essa parte que o Sr. estava a falar dos sintomas, que esta nossa ouvinte acabou por vir relatar um pouco daquilo que estava a acontecer consigo, mas quais os sintomas que o ser humano pode ter de ansiedade? Sim, isso é importante, Raul, e vamos perceber que muitos deles às vezes estão relacionados com este tipo de situações, ou seja, nós temos aqui, se formos a ver, dois tipos de sintomas que são essenciais, que é os sintomas psicológicos e são os sintomas físicos, e depois temos aqui outra coisa, que são os sintomas de um ataque de pânico, que acabam por ser importantes. Porquê? Porque estamos aqui a exacerbar todos estes sintomas que vamos falar, mas eu posso explicar. Por exemplo, quais são os sintomas psicológicos da ansiedade? É uma constante tensão ou nervosismo, uma sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, ou seja, pensamentos que são incomodativos para nós, mas que nós não conseguimos controlá-los, preocupação exagerada em comparação com a realidade, ou seja, nós preocuparmos com uma coisa que na verdade não é assim tão importante, mas isto, todos nós fazemos isto no nosso dia-a-dia. Quando estamos a falar num quadro de ansiedade que já é patológico, ou que já tem um nível clínico preocupante, a pessoa preocupa-se com tudo que na verdade não tem assim tanta importância, ou seja, tudo tem um fator de prejuízo, de incómodo para a pessoa, não é? Depois esta questão dos problemas de sono, e que os problemas de sono estão relacionados com uma menor qualidade de saúde mental, seja nos casos de ansiedade, seja noutro tipo de quadro qualquer, a irritabilidade, a agitação, muitas vezes que é mais verificada nos braços e nas pernas, por exemplo, e depois temos outra parte, que são os sintomas físicos, e que acabam por muitas vezes ser confundidos com problemas de saúde em geral, não é? Muitas vezes com um ataque cardíaco, por exemplo, com uma dor no músculo, com um problema qualquer que na verdade estamos a falar de uma questão de ansiedade. Eu posso dar exemplo, por exemplo, uma dor ou aperto no peito, ou um aumento das batidas do nosso coração, uma respiração mais ofegante ou com falta de ar, e que muitas vezes são estes sintomas que fazem com que a pessoa vá à urgência e depois é que percebe que há ansiedade, é muito comum acontecer isso. Um aumento do suor, os tremores nas mãos e outras partes do corpo, esta questão do aumento do suor, por exemplo, e os tremores são reações do nosso corpo para se tentar regular. Isto acontece o mesmo com o choro, por exemplo. Porque é que nós choramos? É quando o nosso corpo está sobre uma emoção forte que não consegue controlar, e para se regular acabamos por libertar dessa forma, seja uma emoção muito positiva ou uma emoção muito negativa, não é? E esta questão do aumento do suor é exatamente pelo mesmo prisma, não é? Depois uma sensação de fadiga, de tristeza, isto é muito comum também, por exemplo, em quadros de depressão ou nesta situação, por exemplo, de traumas e de luto,
luto e de situações deste género, sentir muitas vezes a boca seca, as mãos e os pés frios ou suados, náuseas, que é aquela sensação de que a qualquer momento podemos tombar, vamos dizer assim, uma tensão muscular, e isto muitas vezes leva àquelas sensações, parece que estamos com uma tendinite, não é? Ou que estamos ali com um problema qualquer no músculo, dor de barriga, diarreia, ou seja, são os sintomas mais comuns na ansiedade. Claro que isto depois podemos sempre incluir aqui outros sintomas mais específicos que há pessoas que até vão sentindo. E outra coisa, Raul, como é óbvio, uma pessoa não precisa ter estes sintomas todos para haver aqui uma preocupação clínica, não é? A pessoa pode ter só alguns e isso já causar um transtorno enorme na vida da pessoa. Isso é o que nos faz diferenciar. Eu peço desculpa, Raul, que é o seguinte: porque é que a ansiedade numa certa pessoa é uma coisa normativa e é comum a pessoa sentir ansiedade e noutra pessoa não? Tem a ver com isto, com o transtorno que isso traz para a vida da pessoa, com as implicações que isso traz no dia-a-dia da pessoa, que fazem com que a pessoa deixe de ter a sua vida ou deixe de levar a sua vida de uma forma que antes levaria, não é? E depois temos aqui outra parte, Raul, que é o caso então dentro da ansiedade, e esquecendo do claro todas as perturbações, dentro desta questão mais só ligada à ansiedade em si, que é a expressão mais forte, que é esta questão dos ataques de pânico. E os ataques de pânico ou as crises de ansiedade são reações muito comuns nas perturbações da ansiedade e, claro, que um bocadinho mais presentes na síndrome de pânico. E o que é que isto nos traz, Raul? Traz-nos uma sensação de nervosismo e pânico incontroláveis, ou seja, nós sentimos um pânico e um nervosismo, nós não sabemos o que fazer, não sabemos como lidar com isso, não sabemos como controlar, ou seja, é quase como se estivéssemos completamente perdidos e desregulados, uma sensação de morte constante, ou seja, sentirmos que a nossa vida está em perigo a qualquer momento, um aumento da respiração, é quando as pessoas começam Frequência cardíaca. Exatamente. Sentem o coração, parece que até salta para o Exatamente, parece que vai sair tudo, parece que não conseguimos respirar, parece que de repente tudo se vai perder. Depois, como é que podem haver também tonturas e vertigens e problemas gastrointestinais? Isto é muito importante porque, Raul, o intestino é o órgão que está mais relacionado com os problemas de ansiedade, porque é o órgão do nosso corpo que tem mais ramificações nervosas, ou seja, os nossos nervos estão mais presentes em que órgão? No intestino. Ok? Daí depois haver qualquer alteraçãozinha, as pessoas começam, por exemplo, têm a diarreia, ou então têm a pressão de ventre, ou então têm aquele mal-estar, que às vezes até parece que é o estômago, mas muitas vezes é assim o intestino. Ou seja, há aqui uma regulação por causa disso. Nós não podemos esquecer que o intestino é extremamente... Todos os órgãos são extremamente importantes, mas o intestino, exatamente, é extremamente importante. Porquê? Porque é ele que faz a absorção dos nutrientes que depois vão para o cérebro. Ou seja, se o intestino não está a funcionar, muito possivelmente mais nada irá estar a funcionar na sua máxima potência, não é? Porque é normal que isso aconteça, Raul, não é? Porque os nutrientes não vão chegar ao cérebro da forma que deveriam chegar, não é? Existe alguma relação entre a ansiedade e a depressão? Pronto, isso era o que nós falávamos há pouco. Existe, Raul, existe uma grande relação entre elas. Eu posso explicar, por exemplo, aqui ao Raul, que há sintomas, Raul, que são comuns aos dois quadros e que muitas vezes nós não nos apercebemos, que é, por exemplo, os medos, este medo constante, a insónia, a insegurança, as dificuldades de concentração, a irritabilidade, e depois entre outros sintomas que agora também não vou estar aqui a nomear, mas a questão é, ou seja, há aqui uma relação muito íntima entre a depressão e a ansiedade, e isso é que nos leva aqui a uma preocupação em controlar os quadros de ansiedade mais preocupantes. E eu posso dizer porquê, Raul, porque, por exemplo, houve um estudo que eu até estive a ler, achei muito interessante, que mostrou-nos o quê? Que os diagnósticos de depressão passam a ansiedade em apenas 2% de casos. Ok, estamos a falar de um caso de depressão que não está relacionado com fatores ansiogénicos. Ou seja, estamos a falar de um quadro de ansiedade, de um quadro de depressão, peço desculpa, que não está relacionado com a ansiedade. E nesses quadros, apenas 2% desses quadros passam para um quadro de ansiedade. Mas quando vamos ver ao contrário, Raul, que é o quê? Os casos de ansiedade que se tornam depressão, ou seja, passamos a ter, não é que deixe de haver ansiedade, mas temos aqui os dois quadros, não é? Que eles podem existir juntos, estamos a falar de uma taxa de 24%. Ou seja, é um valor muito considerável. Porque é que se diz que tem que se controlar a ansiedade, tem que se controlar todos estes fatores relacionados com a ansiedade, com as perturbações da ansiedade, com os ataques de pânico? Porque isto pode passar a quadros mais graves e um desses quadros comum é a depressão. Porque a pessoa acaba por sentir, imagina o que é o Raul sentir-se em perigo a toda a hora. O Raul sentir que não controla a sua vida, o Raul sentir que as coisas estão-lhe a correr mal. Ou seja, todos estes fatores chegam a um ponto que se acaba por criar um quadro de depressão, porque são sintomas negativos a toda a hora, não é? São sintomas que acabam por trazer-lhe
Um mal-estar. Um mal-estar, exatamente. Um misto de emoções negativas a todo o tempo, não é? E como é que podemos, de alguma forma, controlar a ansiedade? Será que há algumas dicas? Raul, há muitas dicas. E qual é a principal forma de nós aprendermos a controlar a nossa ansiedade, Raul? É quando nós descobrimos os gatilhos emocionais. E o que é isso? É o que nos está a causar ansiedade, não é? Por exemplo, e pegando aqui um bocadinho no exemplo da nossa ouvinte. Atenção que não estou a dizer que isto é um quadro de ansiedade, porque pode não ser, está bem? Podemos estar aqui a falar de outra coisa, mas a questão é... provavelmente aqui a senhora já conseguiu identificar o que é que lhe está a causar este mal-estar. Qual era a solução aqui? É tentarmos resolver essa situação que lhe está a causar o mal-estar. Não é? Toda a causa provoca um efeito. Exatamente, exatamente. E há que ir à causa para resolver o efeito. Exatamente, e aqui é mesmo isso, ou seja, temos de descobrir. Só que muitas vezes o que acontece nas pessoas com ansiedade é que é difícil de descobrir qual é o fator que está a causar a ansiedade, Raul, porque posso-lhe passar aqui um exemplo muito prático. O Raul está aqui na rádio, está muito mais atarefado, tem um problema qualquer familiar que tem para resolver ao mesmo tempo e o Raul anda mais ansioso. Mas o Raul vai ter a capacidade de perceber que, ok, eu ando mais ansioso porque eu tenho este problema para resolver, ando muito atarefado na rádio e isto tudo está-me a causar ansiedade. O problema é quando estes fatores não são assim tão visíveis, não é? Ou seja, quando a pessoa sente, que anda ansiosa, mas não sabe qual é a razão. Exatamente, não sabe qual é a razão, não sabe o que é que se está a passar. E aí, qual é a solução? Aí a solução é procurar ajuda para se tentar verificar qual é a causa, vamos dizer assim, qual é o comportamento, qual é a situação, qual é o contexto que está a causar todo este desconforto na pessoa. Ver não é? Quando é que isso começou e o que é que normalmente também às vezes podia estar a relacionar naquela época, a partir daquele momento que a pessoa normalmente sente, ficou mais ansiosa, o que é que estava a passar naquele momento, até para se tentar descobrir qual é a tal causa, não é? É isso, Raul. Por exemplo, imagino pessoas que até nem estão muito, ou seja, que pretendem fazer alguma alteração na sua vida, alguma coisa que nem sentem muito isso no seu dia-a-dia, mas que desejavam aquilo e que é isso que lhe está a causar ansiedade. Muitas vezes acontece assim, não é? Muito bem. Eu creio que temos mais alguém em linha, porque o telefone tocou. Olá, muito bom dia. Bom dia. Se não quiser dizer o nome, pode não o fazer, não tem que se identificar, mas certamente, se o quiser fazer, pois teremos todo o gosto. De qualquer forma, era para colocar uma questão ao doutor. Olha, era o seguinte, o meu marido tem 66 anos e teve o Covid. Depois que teve o Covid, agora não há meio de se controlar. Volta e meia está no hospital. Na quinta-feira fui com ele, tudo ansiedade, não sei o que se passa. Como é que... Queria que tu me desse se me dava uma resposta, olha o que é que havia de fazer com ele. Ora, o doutor responde. Então, mas não houve nenhuma situação, tirando o Covid, não houve mais nenhuma situação que tenha acontecido, não houve mais nenhum problema? Não houve mais nada, é só mesmo. Ele ficou muito em baixo depois que teve o Covid. Ok. E quando ele vai ao hospital, o que é que ele está a sentir? Ele no hospital faz medicação, faz exames e mais exames. Sim, e diz que é ansiedade, okay. Mas não dão medicação nenhuma. Mas ele o que é que sente? Sente um aperto no peito e falta ar, falta o ar. Esses sintomas que falámos exatamente, aqui. É mesmo isso, e é normal que isso seja uma reação à ansiedade, e é plenamente comum. É importante dizer isto, que isto é importante, eu respondo já à questão, isto é importante dizer que esta questão do Covid teve muita influência. Eu posso dizer isto, por exemplo, os meus reencaminhamentos para pedopsiquiatria, por exemplo, aumentaram com esta situação. Porquê? Porque acaba-se por se perceber que esta questão do Covid, esta questão do isolamento, esta questão das alterações constantes na rotina da pessoa, isto acaba por trazer ansiedade em níveis que acabam por ser clínicos e preocupantes. Isto acaba por trazer um descontrole. Eu não sei, ele ficou muito em baixo do Covid. Depois foi o Covid, ficou o pé que está mais cheio de medo, olha, não sei o que se passa com ele. Ele já foi alguma... Dizer, olha, não vamos falar nenhum, nem me dão medicação, dão lá medicação lá no hospital e vem embora. Mas ele já chegaram a ver essa situação com o médico de família? Como é o médico de família, é que eu digo, até aqui o médico sou do posto da Liberação, São Isidoro de Liberação, só que o médico saiu 3 meses e agora não arranjo de esperar ao médico de família. Ok, e o que pode fazer muitas vezes no centro de saúde, eles têm aquele atendimento extra, geralmente aos finais de dias, e tentar que seja visto por qualquer um dos médicos do centro de saúde, porque depois eles podem fazer isso. Mas já lá fui, contei o que se passava, e eles disseram que isso tem que ser mesmo com o médico de família. O médico de família só vem em julho. Pois é, e realmente é uma situação muito mais complicada, porque ele precisa mesmo dessa consulta. Eu não sei o que é que é de fazer.
fazer. É assim, claro que aqui as soluções, a solução aqui realmente fica muito limitada, porque geralmente quando não há esta resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde, a única forma aqui é os privados, e nós sabemos que, pronto, que não é fácil suportar muitas vezes o preço, os custos dos privados. Agora, a questão aqui, isto só aconselhando assim muito diretamente, o que era importante aqui era uma consulta em psiquiatria, e aí o médico já iria ou não medicar, não é? Consoante o que ele fosse achar, e podia ou não recomendar depois aqui um acompanhamento psicológico, mas isso que eu acho que é o mais adequado nestas situações, mas isso depois fica muito ao critério do psiquiatra. Agora, realmente com essa situação de não haver uma resposta por parte do Centro de Saúde, acaba por prejudicar muito isso. É um bloqueio, é só para junho julho. Eu tenho, o que é também isso. Os médicos estão aqui no verão, isso tem de ser mesmo com o médico de família. Olha, então, vou andar com ele dia 4 dias, sim, dia não, ou 2 dias para o hospital, hein? Pois, porque realmente é horrível, porque são situações que é muito difícil você em casa conseguir controlar, é muito difícil, porque assim... Se o senhor doutor acha que é melhor levá-lo a um psiquiatra, lá está um marco para um psiquiatra. Eu acho que era. E se tiver a possibilidade, por exemplo, de ir a um privado, porque a psiquiatria, o que é que acontece? Não vai estar ali a gastar dinheiro consecutivamente, não é? Chega ali, paga uma consulta, ele vê, claro que depois há sempre aquela consulta para verificar se correu tudo bem, se está a haver uma boa adaptação à medicação, ou seja, se tiverem a possibilidade de suportar o custo, eu acho que é o mais indicado, para não estarem a passar por isto, porque sozinha vai ser muito difícil conseguir controlar essa situação. Não é? É muito difícil. Eu não sei o que é que fazer. Então falo para ele e ele fica assim espantado a olhar para mim. Olha, claro. Não sei mesmo o que é que fazer. Não, precisa mesmo de procurar essa ajuda. Aqui a ideia é procura a marcação de uma consulta quer através do Serviço Nacional de Saúde ou através do privado. É isso. O importante aqui é ser visto como profissional. Exatamente. Pronto, então, muito obrigado. Obrigado eu. As melhoras. As melhoras para o marido. Ora, temos mesmo que acabar, o tempo vai passando. Sim, Raul, eu completava só aqui, pronto, nós podemos voltar a trazer este tema, não é? E porque há aqui muito mais coisas que nós podemos tratar. Aqui o que é importante nós percebemos nestes casos, isto foi uma excelente intervenção para nós passarmos isto, que é, estes sintomas podem estar relacionados com muita coisa diferente, com muitos quadros, mesmo dentro da ansiedade, que nós infelizmente não tivemos tempo, mas há aqui muitos quadros dentro da ansiedade que podem estar relacionados com isto, portanto, serem vistos a nível médico, serem vistos a nível psicológico, é sempre muito importante. Isto até para esta última ouvinte, para que possa perceber, e quando o doutor falou há um bocado nos gatilhos, porque há quem tenha conhecimento, porque certamente até já visitou um profissional de saúde, e ele sabe, deu-lhe recomendações que quando isso acontecer, o que é que ele deve fazer como arma de arremesso para contrariar, é isso, porque nós, por exemplo, nós aqui na rádio é muito difícil estarmos a dar estratégias concretas. Porquê? Porque não sabemos o quadro completo da pessoa, percebe? Claro que nós, certo, o que podemos fazer é depois num próximo programa voltar a trazer o tema e falar do resto, que era isto que eu depois ia falar um bocadinho, destas estratégias que as pessoas podem usar. Mas claro que são sempre estratégias um bocadinho mais gerais, não é? Porque não temos em conta todos os contextos, todas as características, todos estes pormenores que vão envolvendo cada um dos quadros, não é? E lembramos sempre que tudo tem solução, e uma outra razão é que não vamos só à farmácia por ir comprar um ansiolítico ou um antidepressivo só porque comprar. Exatamente. E depois também, muitas das vezes, até depois da medicação, quando os médicos às vezes aconselham só em caso de SOS, não tomar por antecipação. Por exemplo, a título de exemplo, há pessoas que às vezes, por exemplo, vão viajar. E só pelo facto de viajar pode não acontecer nada, claro, mas já estão a prever e são capazes de tomar um ansiolítico, claro, um antidepressivo, para tentar controlar o que ainda não... Sim. Nem tão pouco e muitas vezes o que acontece, Raul, é que isso tem um efeito placebo. O que é isto do efeito placebo? É a pessoa toma, acredita que aquilo lhe vai passar e não passa nada. Eu posso dar um exemplo. Eu já fiz às vezes com os miúdos lá que são muito ansiosos e que eles dizem que estou muito mal. Eu só para perceber, porque assim nós contamos em termos de avaliação, claro que eu peço sempre autorização aos pais, isso é importante dizer. Eu só para perceber se realmente aquilo é uma reação de ansiedade, já cheguei a dar, por exemplo, uma pastilhinha de adoçante, que aquilo parece uma pastilha, dissolver em água e dizer, olha, tomas isto e a dor passa-te, demora mais ou menos, eu às vezes estabeleço, olha, 20 minutos, depois passa, e muitas vezes o que acontece? Eu percebo que chega ao fim e os meus dizem que já não dói. E estamos a falar de um adoçante que não faz qualquer coisa, não é? Exatamente, que é o placebo, ou seja, a pessoa acredita que aquilo tem efeito, aquilo acaba por ter efeito. É a força do nosso cérebro, por não é? Isso é que é importante acreditar em algo. Exatamente. Nem que seja numa árvore, não é? Muito bem. Doutor, eu agradeço-lhe mais uma vez por este tema importante. Sim. Eu sei que
muito ainda haveria a dizer sobre... Nós ficámos aqui combinados num programa já próximo. No próximo não, porque como é óbvio, nós em 15 dias recebemos um convidado. Depois no próximo a seguir, 7, poderíamos voltar a trazer o tema, porque ainda havia aqui muita coisa que nós gostávamos de falar e que certos ouvintes também gostavam de ouvir. Não é? Pronto, e vamos então deixar aqui no final desta rubrica de hoje a promessa de voltarmos então, de hoje a 15 dias, novamente com o tema de ansiedade, para darmos continuidade. Até porque ficávamos aqui nos gatilhos. Ficávamos. Precisamente como é que eles disparam e como é que os pode evitar que os gatilhos não se cheguem a disparar, não é? Exatamente. Pronto, é esse o tema então para de hoje a 15 dias. Doutor, mais uma vez obrigado pela sua presença. Agradeço aqui a sua participação e mais uma vez dizer também um agradecimento aos ouvintes que connosco estiveram aqui na rádio a participar através do telefone, porque é de veras importante também, porque é assim que o programa funciona. Muitas das vezes também a contar com a vossa participação. Não é, doutor? É verdade. Então é até verdade. 2 a 8 dias. Muito obrigado. Bom dia. Psicologia em Conversa, uma rubrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer-se.